foi terrível pro Ceará. Vem aí o lance final na 3 com Edmilson Marcel comandando. Ceará, Fortaleza. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Atriz FM. Com o lance final. Edmilson Maciel. Saída dos jogadores, Rodrigo Cavalcante e Alex Oliveira. Guardando aqui a saída dos jogadores do Ceará, saindo por aqui o Thiago Carvalho, o Serginho. Vamos ouvir aqui a palavra do Richardson. Uma chance que foi o pênalti. E a gente teve mais volume de novo, criamos, mas não conseguimos fazer o gol, infelizmente. Agora é descansar e pensar na quarta-feira. Cametá, a situação complicou bastante, né, Cametá? Nosso time sai como um gostinho de derrota. A equipe dele não deu um chute a gol. Um time que se acha grande como o Fortaleza não pode comemorar um empate. Daí a palavra do Cametá, saindo chateado com o resultado. Alguém do Fortaleza aí, Alex? Eduardo, por aqui. Não dá uma vantagem jogar pelo empate aí na reta final. Eduardo, um empate com gostinho de vitória, né, Eduardo? Verdade, muito bom. Aí a palavra do Eduardo, deixando aqui o gramado de jogo. Tentar chegar até alguém aí, fica à vontade. Por aqui o Rafael Costa. Num pênalti lá, empataram e foi difícil de entrar de novo na defesa deles. Complicou bastante, né, Rafael? Sim, complicou, mas nós estamos vivos no campeonato. Pensamento agora na Copa do Nordeste. Daí a palavra do Rafael Costa falando em pensar somente na Copa do Nordeste. Jean tá por aqui, vamos ouvir. De entrega, jogo de detalhe. Então a gente teve, graças a Deus, nesse detalhe, criamos o pênalti ali, mérito nosso, fizemos o gol. Conseguimos empatar o jogo. E com um a menos ainda. Um a menos e levou essa vantagem aí, um empate com gostinho de vitória. Sim, empate com gol de vitória. Expulsão do Pio ali, brincadeira. O pênalti ali que teve ali, a bola bateu na mão do cara, nítido. Mas infelizmente não deu. E graças a Deus a gente conseguiu empatar. Pra gente é um resultado bom. Palavra do Jean Mota. Deixando aqui o gramado, vamos ouvir por aqui, tem alguém aí, ô Rodrigo? Deixa eu ouvir aqui o zagueiro Leonardo Luiz. Hoje, antes de começar o jogo, ou a gente mantinha essa vantagem, ou o grupo aumentava a vantagem. Graças a Deus, hoje nós não saímos derrotados, o empate foi de bom tamanho e em busca agora da Copa do Nordeste. Super confiança pra quarta-feira. Sempre, jogar no Fortaleza não é igual jogar em qualquer clube. Eu já tô motivado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Ô Leonardo, uma vitória, um empate como esse, com a equipe já classificada, sai como uma vitória. Com certeza, diante do Ceará, uma equipe competente, uma equipe forte, uma equipe boa. Mas o nosso time é time de primeira também, é um time que vai brigar para chegar em todas as competições. Obrigado, Leonardo Luiz, zagueiro do Tricolor. Vou ouvir aqui o Ricardo Berli. Por isso que tem essa movimentação toda vindo das arquibancadas. É paixão, é emoção, é surpresa o tempo todo, é surpreendente. E como eu falei no primeiro tempo, se a gente melhorasse a postura, até que a gente fazia melhor. E com um jogador a menos a gente teve que superar e fomos obrigados a mudar de postura, né? Pra não sofrer mais gols e ali dentro mesmo a gente se organizou. O professor Marquinhos mudou rapidamente o posicionamento. E o que houve ali foi uma superação de cada um. O que aconteceu com o Pio acontece no jogo, ainda mais num clássico. Isso aí é para vocês analisarem o desempenho do árbitro. Agora, tá de parabéns. Todos os jogadores que atuaram pelo Fortaleza hoje se superaram. Saíram de mais um revés durante a partida. Palavra do Ricardo Berli, do Pio. Domingo, novamente Bahia. A equipe está bem ciente, independente de quem vai entrar, com certeza vai entrar e vai dar conta do recado. Você viu sua expulsão injusta, Pio? A tua expulsão, você viu que foi injusta? Não tô dando o que de coitado, só que é o seguinte, todos vocês viram que a bola pegou na mão do zagueiro. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo, pode falar. Tá ao vivo? Pode falar se for mentindo. Não estamos ao vivo. Pegou, mas segundo o comentarista não foi pênalti. Mas como se pega na mão não é pênalti? E aí? Não é pênalti? Não houve a intenção, segundo ele. A regra hoje? Segundo ele, não houve a intenção dele. Quem é que me diz a regra hoje no futebol? Bola na mão da área não é pênalti? No jogo passado a bola nem pegou na mão do Lima, ele deu pênalti. O outro árbitro. Mas assim, acontece, tava cabeça quente, aí peço desculpa à minha equipe, à torcida, pela expulsão. Tava um pouco de cabeça quente ali, acabei
falando que o Bandeirinha não teve atitude de marcar o pênalti. Isso é momento, o calor do jogo, isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas enfim, graças a Deus o pior não aconteceu, que foi a derrota. Palavra do volante Pio, que acabou sendo expulso, vai ter que cumprir 2 suspensões. Pelo terceiro cartão amarelo que acabou levando e também pelo vermelho que levou e deixou o jogo mais cedo. Vamos ouvir aqui o Edmar, tá saindo por aqui, Edmar, o zagueiro. Vamos ouvi-lo, Edmar, que tá tendo uma crescente. Deixa eu repetir, tá tendo uma crescente na equipe do Tricolor. A gente vem de decisões desde o jogo do Sport. Estamos muito felizes por isso. Hoje a gente arrancou um empate do Ceará com gosto de vitória. A gente tá fazendo a nossa parte e vamos que vamos. Edmar, você tá com uma crescente importante na equipe. Eu sabia que eu ia crescer. Infelizmente, não foi com o professor Flávio Araújo a pessoa que torceu pra cá. Mas o professor Marquinhos está sendo um ponto essencial. Ele, o professor Edson e o Glitz conhecem meu trabalho, me passa confiança. Então eu estou feliz por isso. Então o resultado está acontecendo. Tem vezes que eu não jogo na zaga, eu jogo na lateral. Tem vezes que eu não jogo na zaga pela direita, eu jogo pela esquerda. Enquanto eu poder estar ajudando o Leão aí, vamos com força total. Palavra do Edmar, zagueiro, lateral, zagueiro pela esquerda, do jeito que dá certo, o Edmar tá pronto para ajudar. Saindo por aqui ainda o jogador Anselmo, que fez um dos gols da equipe de Pedro, vamos ouvi-lo. Situações, ainda no final mesmo, até comigo, poderiam ter feito mais. Dos pênaltis eu não vou nem falar, porque contra a gente a bola bateu na cabeça, deram pênalti. Né? Aqui foi visivelmente na mão e passou batido, mas volta a repetir, se tivesse mais 20 minutos a gente não perdia o jogo. Chegou ao seu 7º gol na equipe. Vamos buscar mais para poder ajudar a minha equipe a buscar classificação, buscar título, isso é importante. Palavra do Anselmo, último a deixar o gramado. Anselmo, centroavante do Tricolor, vai por aí na cabine. Ok, tá aí o trabalho, belo trabalho dos nossos repórteres, o Rodrigo Cavalcante e o Alex Oliveira, entrevistando o jogador. Fortaleza faz uma verdadeira festa, né? Porque com um jogador a menos conseguiu empatar o jogo. Pio foi expulso aos 24 minutos, acho que é esse o tempo que eu marquei aqui, 24 minutos, o Pio expulso. Fortaleza ficou com um jogador a menos. Aliás, 12 minutos, é. Bom, eu tô meio confuso aqui, se alguém tiver marcado esse tempo aí. O certo é que o Fortaleza ficou com um jogador a menos, foi pra cima do Ceará, empatou, e aí depois que empatou aos 24, aí o técnico Lisca criou coragem, tirou um volante, botou um meia, tal, depois tirou um atacante, botou outro meia, tal, e fez aquilo. Certo é que foi às 12h26, Edmilson. Como é? Aos 12h26 do segundo tempo. Pio. O Pio foi expulso aos 12. É. Aos 12 minutos. 25, Edmilson. Não entendi. Aos 25 minutos. Pio foi expulso. Ele levou o cartão vermelho aos 12h26. Pronto, aos 12 minutos que ele levou o cartão. Aos 26 saiu o gol, né? O gol do Fortaleza foi aos 24 minutos do segundo tempo. Então, o Ceará continuou com um jogador a mais. Durante 12 minutos, o Fortaleza foi lá, empatou o jogo. Aí o Lisca criou coragem, tirou um volante, colocou um meia. Mas, segundo ele, volante é que arma, é o Baraca que arma, é o João Marcos. Bom, isso é coisa para os nossos comentaristas, já a gente vê. O certo é que o Ceará praticamente dá adeus ao Campeonato Cearense, entrega de mão beijada o bicampeonato ao Fortaleza. Por quê? Porque o Ceará não depende mais de si. O Ceará tem diante de si o Uniclinic, que tem que ganhar. E ganhando do Uniclinic, vai torcer para que o Guarani de Sobral não ganhe no Maranguape. Tá certo? Ou seja, precisa de um milagre para continuar na competição. E aí qual é a consequência disso? A priori, se acontece isso, ele ficar fora da segunda fase do Campeonato Cearense, vai um baita prejuízo. E aí no canto que entra não tem Copa do Nordeste, não tem Copa do Brasil. Para quem é campeão da Copa do Nordeste e ser... Edmilson, Copa do Brasil tem por causa do ranking, mas não, Copa do Nordeste não tem. Não é isso, você está informando uma coisa que não é bem assim, tá certo? Não é bem. Quem lhe garante que o ranking, o Ceará tá na Copa do Brasil? Não, mas o Ceará tá o ranking da CBF. Ceará é o 19º, amigo. Mas origina, os primeiros clubes vão disputar outros campeonatos, conseguem vagas
por meio de campeonato estadual é muito difícil. O próprio Fortaleza já entrou na Copa do Brasil por ranking, então o Ceará também entra. Agora, Copa do Nordeste, o prejuízo é imensurável, mas Copa do Brasil, te garanto que o Ceará já está pelo ranking. Já tem, né? Então pronto, a informação que eu não tinha, porque o Ceará me parece que é 19º, tá certo? Mas a Copa do Brasil tem 84 clubes, é provável que o Ceará vá por essa situação. Depende de quem ganha campeonato por aí afora. Se alguém que ganha já está no ranking, ele entra. Mas o prejuízo é enorme, tá certo? Mas isso é uma coisa que foi devidamente mostrada, chamou-se a atenção da diretoria do Ceará. O Ceará está se comportando como um time pequeno, o Ceará está se enchendo de volantes e a coisa foi aceita. Até fazia um certo comentário dizendo para o presidente, conversa com o Lisca. Não, vai mudar a partir de agora. Aí mudou, tirou um volante e colocou outro. Bom, mas isso os nossos comentaristas vão já acionar. Qual é a situação do Ceará hoje no campeonato cearense? O Ceará tem 6 pontos hoje, a mesma pontuação do Guarani de Sobral. Só que o Ceará é o lanterna, porque o Ceará tem uma vitória só ganhou uma partida e do próprio Guarani, e o Guarani ganhou 2. Então o Ceará é o lanterna dessa competição, tá certo? O Guarani de Juazeiro, teoricamente, vai classificar, porque tem 2 partidas a realizar, e o Guarani de Sobral joga contra o Maranguape. Se ganhar, missão cumprida, porque se ele ganhar, ele fica com uma vitória a mais que o Ceará, mesmo que o Ceará ganhe do Uniclinic, o que não é provável, porque o Ceará, afinal de contas, jogou 5 partidas, ganhou uma, 5 partidas, ganhou uma só, tá certo? Então é muito provavelmente, com esse empate de hoje, dá adeus ao Campeonato Cearense e à Copa do Nordeste do próximo ano. Vem dificuldades por aí. Bom, mas a gente, daqui a pouquinho eu vou trazer o Rodrigo Cavalcante, que vai trazer essas informações, e também conversar com os nossos comentaristas. O Jota ainda está no ponto, Jota? Tem alguém aí contigo? Ou o torcedor já se mandou, Jota Romulo, o torcedor já meio que chateado, meio que desesperado, já foi embora, deixou o Jota sozinho ali na arquibancada. Tá sem ninguém lá, o Jota. Então eu vou começar a conversar com os nossos comentaristas, porque daqui a pouquinho vem aquelas tradicionais justificativas do Lisca. O time jogou bem, o time armou bem, hoje os volantes jogaram como meias, tal. Já a gente vai ouvir, vem também o técnico do Fortaleza, da entrevista o Marquinhos, que está invicto ainda na competição, se é que o Lisca vai dar entrevista. Daqui a pouquinho eles vêm, agora eu converso com Martins. Martins, surpresa ou justo esse resultado, esse empate do Ceará contra a equipe do Fortaleza, Martins? Bom, não foi surpresa, porque clássico não tem surpresa, né? Quanto o problema da justeza, né? Ou se foi justo ou não, é também um outro problema, porque dentro do clássico, quem aproveita as oportunidades acaba vencedor quem faz mais. E, lógico, saiu empate, porque em termos de oportunidades, o que surgiu foi isso aí mesmo. Agora, foi um jogo que serviu para a gente ver algumas deficiências que elas se apresentam ao longo de um campeonato singelo, como é o Campeonato Cearense, em comparação com um campeonato de maior quilate, como o Campeonato do Nordeste, Campeonato Brasileiro, a gente começar a colocar as barbas de molho, tanto para o Fortaleza quanto para o Ceará. Aí não invalida nenhum dos dois, né? Mas para o clássico de hoje, respondendo à sua pergunta, ele espelhou a quem aproveitou as oportunidades. O Ceará teve a chance de aumentar quando passou a ter 11 jogadores contra 10, mas o Fortaleza conseguiu se superar, porque todo mundo voltou para marcar atrás, ficou um batalhão de gente aqui na frente, e quando roubava essa bola, saía para jogar com muita cautela, para não perder, para não desperdiçar lançamento, aquela coisa toda, e resultou nisso. O gol do empate do Fortaleza foi exatamente de uma jogada semelhante, com 10 jogadores, a bola foi lançada para o lado esquerdo, e aí o jogador lá, o Everton, conseguiu entrar na grande área, foi derrubado, ali uma jogada infeliz do Thiago Cametá, e o Fortaleza aproveitou bem. Então esse foi o espelho de um jogo onde você teve um segundo tempo praticamente com um time com um número maior de jogadores, mas o outro conseguiu se superar.
foi a superação que o goleiro Ricardo Berna conseguiu falar, né? Ele conseguiu mudar a postura. Que postura foi essa? Todo mundo marcar, porque o time está só com 10, e o Ceará é um time apesar de estar aí nessa condição, mas continua sendo um time forte. Então, marcar todo mundo atrás e só sair numa boa, para não desperdiçar energia, para não desperdiçar a bola e não perder o jogo. Foi isso que aconteceu. Daqui a pouquinho veio os treinadores dar suas entrevistas, né? Eu acho que o Lisca vai custar um pouquinho. Ninguém me disse não, mas eu tô achando que o Lisca vem se despedir. É isso que eu tô achando, que os nossos repórteres fiquem ali atentos, porque eu tenho a impressão que o Lisca vem já se despedir. Regis, alguma surpresa no que você viu nesse jogo hoje, Regis Belo? Sim, né? A superação da equipe do Fortaleza foi incomum. Porque assim, com 10 jogadores, na verdade a surpresa não se trata da superação do Fortaleza, e sim da inoperância do Ceará, né? O Lisca colocou 2 meias, ou um terceiro atacante e um meia, que foi o Biancucci e o Serginho. Isso sim uma surpresa, mas esperado, porque o time que precisava ganhar era o Ceará. Pena para a torcida do Ceará, tardiamente esses jogadores não conseguiram fazer muita coisa, já foi na base do desespero, né? Agora foi um bom jogo, um jogo satisfatório. Agora, surpresa também, Edmilson, já respondendo a sua pergunta, ainda mais, o cenário que se criou. Você já coloca o Ceará praticamente fora, e isso é realmente, você não está errado em falar isso, mas olha que interessante, na Copa do Nordeste, o Fortaleza dependeu da vitória do Ceará. Se o Ceará houvesse empatado ou perdido, o Fortaleza não teria entrado para a segunda fase. E agora vai acontecer o contrário. O Ceará também vai depender do Fortaleza. Os 2 jogos do Guarani de Juazeiro... Regis, diga. Só pra gente dialogar aqui. O Ceará não depende do Fortaleza, não. Eu vou lhe explicar por quê. Sim, vá. Seguinte, o Fortaleza, o Guarani de Juazeiro tem 2 jogos ainda no Campeonato Cearense. Qual é a pontuação dele? Ele tem 7 pontos. Pronto, tem 7 pontos. Certo. Aí ele tem 7 pontos e joga 2 jogos contra o Fortaleza, certo? Isso. Um aqui em Fortaleza, que está marcado para o dia 6 de abril, que no meu entender, a Federação Cearense deveria mudar, o mando de campo deveria colocar isso do dia 6 de abril para Juazeiro, vou já lhe dizer por quê, e esse outro jogo seria dia 10 de abril, no final de semana. Nesse mesmo dia 10, todos os jogos da primeira fase serão no mesmo horário, né? E coincidentemente no mesmo local. Uniclinic Ceará seria no PV, e Fortaleza e Guarani de Juazeiro no Castelão, às 16 horas, todos esses jogos marcados. Ainda tem Guarani de Sobral e Maranguape em Horizonte. Certo, Edmilson? Então, se o Guarani de Juazeiro perde os 2 jogos para o Fortaleza, o Ceará só dependerá, né, do seu resultado, da sua vitória, para que se classifique. Mesmo que o Guarani de Sobral consiga a vitória diante do Maranguape. Então, o Ceará não está só dependendo, segundo aqui os meus cálculos, é verdade, só do Guarani de Sobral e Maranguape. Se o Fortaleza ganhar os seus 2 jogos, o que não é tão difícil assim, na verdade não é difícil, Fortaleza ganhar tanto em Fortaleza como em Juazeiro, porque o time vem invicto, enfrentou times até mais forte que o Guarani e venceu, tanto em casa como fora. Então não seria surpresa nenhuma o Fortaleza vencer esses 2 jogos. Aí o Ceará dependeria de uma simples vitória contra o Uniclinic. A questão vai tudo depender desses 2 jogos, né? O Ceará passou a depender dos outros, aí complica, né, Edmilson? É verdade, você esclarece isso, porque realmente o Ceará vem vencendo, vai para 9 pontos. O Guarani de Juazeiro, o Guarani de Sobral vencendo, também vai para 9. Isso. Só que tem o Guarani de Juazeiro, que tem 2 jogos para realizar e tem 7 pontos. Exato. Então, se ele perder, ele teria que perder as 2. Se ele empatar as 2, também fica fora, né? Tá Exato. certo. Então, tá certo você. Tá correto você. Marquinhos. Pois vamos lá. O resultado da vitória inteligentemente, pelo cansaço, pela sequência de jogos, a gente priorizou a saída do Lima, a saída do Juninho, e para que pudéssemos também dar ritmo, né, ao Moacir, ao Felipe, que retornava. O Felipe faz uma função por dentro pelo jogar, e nada melhor que um clássico.
para que possa observar, para que possa testar, porque não é só o clássico em si, mas era uma oportunidade de eu observar situações individuais e dentro dela coletiva também. E nós estamos de parabéns. Eu falei para eles no intervalo do jogo que não merecíamos sair com um resultado negativo. E nós mudamos, né? Usamos uma quebra de sistema, adiantamos mais o time no intervalo e sabíamos que a equipe do Ceará viria por uma situação de buscar assegurar o resultado e explorar o nosso erro. E fomos felizes com o gol logo no começo, mesmo com a expulsão do Pio, mas o time teve um comportamento brilhante, mais uma vez, por mérito do trabalho, por mérito deles. Ô Marquinhos, onde você percebeu que mesmo com um a menos, e essa postura que você percebeu no adversário no Ceará, exatamente recuar? É natural, ainda mais numa situação em que a equipe necessite do resultado quando a tem, de buscar vir marcar atrás da linha da bola e jogar no erro do adversário. E nós entendendo isso, estudamos muito a equipe do Lisca, né? E conheço o Lisca desde a base do Inter, então sei do poder que ele tem, do potencial e da qualidade das suas equipes. E por conta disso a gente soube anular, né, a equipe do Ceará nos seus principais pontos. E a nossa equipe hoje, apesar de ter saído com um resultado de empate, claro que é um resultado importante, mas não tem que se comemorar nada. Pelo contrário, nós poderíamos ter saído daqui com a vitória. É isso que nós tínhamos que buscar e trabalhamos para isso. E o time teve comportamento para buscar a vitória mesmo com um a menos, né? Mas eu percebi no momento que nós fizemos a quebra de sistema, empurramos o Moacir como um terceiro homem e abriu o Pio aqui, né? O Pio trabalhar com Sobralense por dentro em cima do Fernandinho, onde nós criamos as situações até duvidosas, né? 2 situações por esse lado de possíveis penalidades, mas quando perdemos o Pio, nós tínhamos que continuar agredindo, mas de maneira inteligente. E aí onde tivemos um trabalho forte da equipe toda, né? Como um todo, tendo essa cumplicidade tática, esse compromisso tático, essa entrega em busca do resultado. O posicionamento do Giamota no primeiro tempo pela direita, no segundo tempo ele já veio para a esquerda. Melhorou bastante o desenvolvimento do atleta. Você não acha que ele ficou prejudicado do primeiro tempo? Não, eu creio que não. É um atleta que já jogou em várias funções, né, e está tendo esse crescimento, e pelo desgaste, assim como foi o jogo dele contra o Guarani de Sobral, foi um primeiro tempo em que nós tínhamos que segurá-lo mais. É um jogador que vem tendo um ritmo muito forte, né, uma sequência grande, e hoje ele tem sido um ponto de equilíbrio na equipe. Então eu tenho tido um cuidado com ele, em segurá-lo para tê-lo, ou melhor dizendo, para tê-lo durante os 90 minutos, posicioná-lo de uma maneira no primeiro tempo, onde ele se posiciona de uma maneira mais tática, e aí no segundo tempo, onde o adversário encontra-se numa situação de cansaço maior, aí eu solto mais ele para que ele cause a diferença, o desequilíbrio tático para o segundo tempo, e deu certo, não só no jogo de hoje, mas também no Guarani de Sobral, no jogo aqui também. Ô Marquinhos, você tem muitos jogadores ainda saindo do departamento médico, jogadores em fase de transição, né, jogadores ainda no departamento médico do clube. Você acredita que com a saída com todo o elenco à sua disposição, você já tem o time adequado para conquistar o campeonato cearense e fazer uma boa campanha ainda no Campeonato Nordeste? Tem que pensar passo a passo, né? Os atletas estão saindo no DM, tem atleta ainda que eu não vi jogar, até por conta disso, ou melhor, eu vi jogar, mas não trabalhei. É diferente quando o treinador acompanha de fora e passa a ter o dia a dia. E como hoje foi o Leonardo Luiz, né? O próprio Moacir. E por conta disso, esses atletas vêm ganhando ritmo, a gente vem procurando trabalhá-los de uma maneira homogênea, né? Para que o grupo chegue nas fases decisivas aí muito bem preparado. É cedo para falar em conquista, para falar em situações futuras. Eu penso jogo a jogo, penso de maneira bem estratégica, passo a passo, para que a equipe continue evoluindo. Ô Marquinhos, você disse que conhece o Lisca de há muito. O que ele tem de doido, você tem de tranquilidade, não? Não, são perfis, né, de pessoas, mas é um grande treinador, é um treinador qualificado, por acaso vem conquistando o seu espaço, são características, e ali na beira do campo, na verdade, eu fico até que, em certo momento hoje, eu fiquei muito estressado, né, pela situação de jogo, mas é um perfil de procurar fazer mais a leitura tática de jogo, né, eu gosto de mais estudar o adversário, de estudar a nossa equipe também, e durante o jogo manter-se tranquilo para que faça a leitura correta
e procure sair das adversidades que o jogo mostra para procurar as vitórias dentro das partidas. Ô Marquinhos, falando de motivação agora, quarta-feira mais uma decisão e desde que você chegou para assumir o Fortaleza, as decisões não param de acontecer. Então enfrentar o Bahia, um clube de segunda divisão, é um elenco muito forte. O clássico de hoje serve de exemplo e de motivação para essa decisão da quarta? Sem dúvida, e como eu tenho dito que o Fortaleza não é uma equipe de Série C, mas está na Série C, o Bahia também não é uma equipe de Série B, está na Série B. São duas grandes equipes, um dos maiores clássicos do Nordeste e do futebol brasileiro. Então, um clássico de duas torcidas apaixonadas, e eu já aproveito, né? Desde já para chamar a nossa torcida. Eu acho que se faz muito importante a presença do nosso torcedor. É uma torcida que nos ajuda muito a empurrar, a incentivar. Eu peço para que as críticas aconteçam ao final da partida, mas que durante os 90 minutos possa incentivar, possa festejar, possa gritar, porque a sinergia que vem da arquibancada contagia, né? E faz com que essa união, torcida e jogadores de instituição seja forte, ou nós venhamos a construir cada vez mais esse fortalecimento dessa união entre torcida e equipe, para que ao longo da temporada quem ganhe seja o Fortaleza e dê alegria a esses torcedores que são merecedores. Então desde já eu aproveito para convocar, eu quero ver e faço um desafio aqui, se nós conseguirmos colocar aí mais de 45 mil pessoas aí para sufocar o Bahia, porque eu tenho certeza, por até ter conquistado o título lá pelo Bahia, que a sua torcida lá vai fazer isso. Duvido que coloque menos que 45 lá na Fonte Nova. Então já aproveito para convocar e fazer esse desafio. Vamos fazer esse confronto bonito, né? Das cores, esse clássico das cores, e fazer desafio ao nosso torcedor. Se faça presente, que coloque aqui, se chegar a 45 mil pessoas, garanto que a gente vai buscar sem dúvida nenhuma essa classificação de maneira incrível e de maneira a conquistar para esse torcedor. Continuar ouvindo aqui o Marquinhos, fazer uma pergunta para ele poder encerrar aqui a coletiva com o treinador Marquinhos da equipe do Fortaleza. Vamos continuar ouvindo o Marquinhos. Continuo assim. E até a família veio, né, participar aí da festividade de Páscoa, né, aproveitando a todos aí uma feliz Páscoa e que Deus abençoe a todas as casas, a todas as famílias aí. E continua, né? E por conta disso, claro que tem a preocupação da sequência. Mas nós temos aí o Gleidson Ananias, um preparador físico que chegou comigo dentro da minha comissão com o Edson, né? Edson Borges, auxiliar. O Celcinho, um auxiliar de preparador físico. Edson Palomares, profissionais da área de ciência, né? Do desporto, da área de fisiologia, que tem nos ajudado, tem tido o controle de treinamento, né? As cargas têm sido controladas e isso tem ajudado para não levarmos mais jogadores ao departamento médico e tirarmos jogadores de lá. Mas o desgaste tem sido muito grande. Haja vista que em 7 dias nós viajamos, foi mais de 6 mil quilômetros, se eu não me engano, né? Dos compromissos que tivemos, com 2 noites não dormidas em função da logística de viagem, que é difícil, né? A logística da questão do Nordeste, e por conta disso a gente é um cansaço extremo, mas os atletas têm um comprometimento e são de um profissionalismo incrível que tem me motivado a cada dia. Você chega ao seu 6º jogo e continua invicto como treinador do Fortaleza. Você ressalta muito os seus atletas, esse grupo do Fortaleza, mas aí tem um dedinho também do treinador Marquinhos? Não, é o trabalho. Eu sem a minha comissão, eu sem a minha diretoria, sem a presidência, sem a torcida e principalmente sem um grupo de jogadores, eu não faria nada. Eu não seria nada sem eles. Então acho que tem sido bacana, o trabalho tem sido bem completo, os resultados têm acontecido, mas na verdade eu me preparo para a derrota, nunca para a vitória. Eu estou preparado para segurar a bronca, para assumir a responsabilidade quando vier esse momento de derrota, porque o grupo tem tido um comportamento brilhante. Então a gente tem tido esse comportamento e o grupo tem entendido muito bem. Palavra então do Marquinhos, encerrando aqui a coletiva com o treinador, passar para o Rodrigo. Aqui o Serginho. Pensar bem, refletir para que amanhã a gente possa conversar e dar um resultado complicado pro Ceará, tanto pro Campeonato Cearense, mas também pensando no próximo ano. Ainda existem alguns jogos que vão acontecer, mas quer queira, quer não, a situação é bastante complicada, né, Serginho? Claro, a gente sabia disso. Entramos nesse intuito, conseguimos fazer o gol ali na hora. Acho que demos uma segurada um pouco, onde a gente tinha que segurar, mas agora passou, conseguiram um pênalti ali, fizeram o gol, empate. Sabe que é um resultado complicado pra gente, tem muitas situações que podem acontecer aí, mas
não vamos pensar no pior, vamos ter um pingo de esperança aí ainda, quem sabe pode dar certo. Você definiu bem esse pingo de esperança, essa definição de pingo na cabeça de vocês, tá muito pequena a chance, Serginho? A gente sabe que é difícil, mas esses últimos jogos, é sempre difícil depender dos times, né? É melhor de depender da gente do que dos outros. Mas agora tem que torcer e vamos ver, quem sabe aí Deus possa iluminar aí e possa dar tudo certo pra gente. De quem é a meia culpa, Serginho? É o time de maior investimento do estado, é o time mais caro do estado. De quem é a meia culpa? De quem é a culpa, Sérgio? Não tem culpado. Todo mundo, quando perde junto. Quando ganha junto. Então a gente tem que, como eu falei, tem que assumir a responsabilidade. Agora a gente vai assumir essa responsabilidade de cabeça erguida. Sabe que tem muita coisa pela frente aí também. Hoje agora não pode estar bem, mas a gente sabe que tem um Brasileirão aí também que é muito importante pra gente. E quem sabe se não der certo agora, a gente possa dar a volta por cima no Brasileiro e subir pra Série A. Se disseram tem que torcer até pro Fortaleza? Se for possível, a gente sabe como é que é o futebol, né? Rivalidade, sabe como é que é tudo. Mas como eu falei, cabeça fria e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Você é um atleta profissional, você acha que um jogador profissional pode abrir jogo para prejudicar o adversário? Não sei, nesse futebol, nesse mundo, hoje acontece de tudo, né? Nem teve situações aí também que aconteceu que na Copa do Nordeste, se a gente pudesse só empatasse com vitória, talvez o Fortaleza podia ficar fora. E tem muitas coisas que acontecem, mas a gente joga o jogo. Cada um, como você falou, cada um tem seu profissionalismo, tem seu caráter e tem a hombridade, tem que ser homem, né, nessas horas. E a gente é homem, agora vai depender. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E se eles tiverem que ganhar o jogo, vão ganhar. Se tiver que acontecer, se eles acham que tiver que jogar, deixar passar, aí é problema deles, a gente não pode fazer nada. Essa é a nossa chance era agora e acho que a gente deixou passar, agora é torcer. É uma situação complicada até para entrar em campo na Copa do Nordeste, mas o certo é virar a chave e não pensar nesse resultado negativo frente ao Fortaleza, né, Sérgio? Claro, o futebol tem muito disso, gente. O futebol tem muito disso. A gente não pode firmar numa coisa que achava que era impossível e agora tem que virar a chave. Tem que virar a chave porque Santa Cruz de decisão também, jogo bom, outro campeonato bom também. E tem muita coisa pela frente, tem muitos jogos pela frente. E quem sabe a gente possa dar a volta por cima aí, reverter e esquecer isso aí que passou agora. É possível mesmo fazer isso? Entrar depois do que aconteceu hoje, depois que vocês sabem da situação no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, com olhos só para a competição? Oi, Edmilson. Passa para cá um pouquinho, quando chega, se o Lisca chegar para dar entrevista a alguém ou outro, por quê? O que o Serginho fez para vir dar entrevista aí? Não estou entendendo isso. Eu particularmente te digo que não. Por aqui o Lisca agora terminou de falar com os amigos profissionais de TV e agora falar com os amigos do rádio. Se dá num clássico, Lisca, gols em cima de gols perdidos? A gente perdeu gols, a gente teve em cima, a gente botou o time em cima, não conseguimos fazer e na única bola, né, no segundo tempo, fortuita ali, né, uma bola acho que o Cametá não viu, o Everton usou da experiência, eles pressionaram o juiz o tempo inteiro, eles acabaram arrumando um pênalti, né? E aí acabaram empatando, a gente forçou, mas não fomos felizes. Acho que o Berna mais uma vez foi eleito melhor em campo, deve ter sido por vocês, né? Fez grandes defesas, principalmente na primeira parte, e a gente não teve a competência para ter essa superioridade que nós tivemos e converter em vantagem no placar. O que foi primordial para ter que sair com empate hoje? Não ter aproveitado a nossa superioridade, né? Algumas possibilidades depois que estava 1-0 já de ampliar, né? Contra-ataques, em transição. De vez, não tinham mais a mínima possibilidade de atacar. E numa segunda bola, mais uma vez, uma bola diagonal que o Gia botou, nós tiramos de novo, ela subiu em cima e o Cametá não viu, o Everton acabou batendo com ele, o juiz deu o pênalti, né? E aí eles fizeram o gol e aí se fecharam de vez, fizeram uma linha de 5, uma linha de 4 e ficaram só se defendendo. E faltou competência pra gente fazer o 2. Por tudo que estava em jogo nessa partida, o que você falou pra rapaziada ali quando acabou o jogo? Fala pouco, essa hora não é hora de falar muito, né? O João, o capitão, tá todo mundo de cabeça quente, triste, né? Nós estávamos esperançosos de fazer essa vitória, então hoje não é muito dia de falar muita coisa, né? Vamos esfriar a cabeça e amanhã a gente volta lá e conversa. O futebol é muito dinâmico. Agora o Santa, né? Um grande jogo, uma nova decisão, né? Agora na Copa do Nordeste, uma competição que a gente se balizou muito bem, né? Um adversário competente, que está no momento também de transição, mudança de treinador, também está complicado no campeonato estadual, então acho que vai ser um grande jogo. O futebol é muito dinâmico, né? E na quarta-feira teve aquela situação do Fortaleza meio que depender do Ceará e agora a moeda virou, né, Lisca?
São coisas que acontecem ainda mais nessa fórmula, né? Na fórmula, você joga contra o outro grupo e não joga contra os seus adversários, né? O seu adversário que você já jogou e já ganhou, tem mais de 8, 9 pontos na frente, mas acaba estando atrás. Então a gente já sabia da forma, não adianta ficar também chiando muito, né? E buscar agora na última partida contra o Uniclinic, né? Fazer o nosso serviço e esperar pelos resultados. Você falou um pouco de esperanças, Lisca. As esperanças de classificar nesse estadual. Nosso amigo que está com problema na perna e eu estou quase pisando aqui. A esperança de classificar no estadual ainda existe? Pô, com certeza existe. Nós temos mais uma rodada, né? Não dependemos só da gente, mas são resultados que podem acontecer. Na outra rodada os resultados foram bons para nós, nessa foram ruins, né? Tanto o Sobral como o Juazeirense ganharam. Então vamos trabalhar para fazer a vitória contra o Uniclinic e esperar, né? Os resultados nos ajudam. É muito pior esperar. Esse jogo fora de casa e o Ceará não sai tão bem, né? Porque empatou esse jogo aqui contra o Fortaleza. O que é que você espera dessa partida contra o Santa Cruz? Um outro jogo, uma outra competição, né? Uma outra fórmula, um mata-mata agora, com gol qualificado. Então espero que a gente faça um grande jogo, né? Se posicione bem e temos as nossas pretensões lá no Arruda e vamos buscar já um bom resultado nessa primeira partida. Voltando para o estadual, Lisca, continua aqui. Conseguir armar uma equipe defensiva que segurasse o Ceará? Também, bom mérito dele, né? Primeiro tempo acho que a gente foi bem, o segundo tempo ele já mudou, ele já veio com o Moacir como terceiro zagueiro, né? Abriu aquela linha de 5, defendeu bem, né? A gente acabou perdendo as chances porque eles deram possibilidade de contra-ataque, como não tinha acontecido na outra partida. Depois que perderam o Pio, ele fechou uma linha de 5, uma linha de 4, bem defensivo mesmo. E num lance fortuito, né? Mais uma vez, eles com poucas chances, né? 2 chutes acabaram conseguindo empatar a partida. Então eu acho que eles estão num momento bem positivo, né? Lá a gente viu o jogo contra o River também, né? Eles sofreram uma pressão muito grande, bola na trave. E nas duas, uma vez que foram, o Juninho fez outro pênalti que eles tiveram também lá, né? Então eles acabaram conseguindo, eles estão nesse momento bem positivo de marcar muito e poucas vezes que eles estão conseguindo fazer os gols. O lance também capital a favor do Ceará. Pênalti em cima do Rafael aqui no final do jogo, né? O nosso comentarista disse que foi pênalti. Mas todo mundo sabia como é que ia ser, né? Todo mundo sabia. Pode mais um pouquinho? Eu agradeço, tá? Você falou de chances do adversário. O seu time teve no primeiro tempo 8 finalizações, né? Não foram tantas chances claras, mas talvez 2 ou 3, né? Falta também essa questão do capricho? Também, né? Aproveitar essas possibilidades. Nós temos tido uma média de 16 a 17 finalizações por partida, né? É uma média muito alta, né? Em gol entre 7 ou 8, algumas vezes 9, né? Mas não temos feito muitos gols, né? Hoje poderíamos ter feito mais, né? O Berna também foi bem, né? Algumas bolas ali que foram por cima, ele tirou. A falta do Fernandinho fez uma defesa muito boa, né? Uma bola, eu estava vendo ela já lá dentro, né? A do Richardson também, né? Logo no início do jogo. Então são algumas situações aí que a gente não tá nem errando, a gente tá botando, mas o goleiro adversário também hoje foi bem. É o segundo clássico rei do ano, quase que um tira-teima e as situações se repetiram, né? O Ceará no domínio de bola, as melhores chances, mas o placar hoje foi empate, mas foi péssimo pro Ceará. O que você acha que tá acontecendo em relação ao Fortaleza, adversário Fortaleza, que não tá dando certo pro Ceará sair com resultado positivo? Eu comentei aqui na resposta anterior, é um modelo de jogo que o Marquinhos adotou desde que ele chegou, né? De muita marcação, de entrega dos jogadores e jogando no erro do adversário, em 1, 2 bolas, né? Na competência dos atacantes. O Anselmo também está numa boa fase, o Jean hoje não fez um bom jogo, mas vem fazendo ótimos jogos, né? Então acho que eles controlaram bem, vem controlando bem isso, e hoje faltou para nós, depois de ampliar e depois de tomar o empate também, né? Porque fomos para cima, botamos o Cizinho, o Serginho, o Rafael, o Cametá e o Fernando como ponteiros, né? O Baraca e o Richard dentro da área, até o Thiago saindo. Mas eles estavam com uma linha de 5 e o Max, o Edmar, o Leonardo, depois ele botou o Leonardo, mais Moacir, mais Simões, né? E eles conseguiram neutralizar, principalmente as bolas aéreas, né? Quando fica no final, a bola vai mais no sufoco. A gente pegou segunda, chutou, bateu na mão, o Rafael sofreu pênalti, mas não conseguimos. Ficar na dependência de adversários para classificar é muito ruim. É ruim, né? Sempre é ruim, ainda mais nessa fase do Campeonato Cearense, né? Protagonista que o Ceará é, pelo que ele jogou também, pelo que ele vem jogando. É muito ruim, né? Porque eu acho que nós não merecíamos estar nessa situação. Pelo que nós jogamos, pelo que nos apresentamos contra os adversários, nós merecíamos estar numa situação melhor. Será apresentar também 5 jogadores, né? Eu sei que a diretoria vai apresentar, eu já disse várias vezes, não gosto de fazer apresentações, com a diretoria, mas já tem alguém, porque você sabe quem são, que você já vai ter à disposição, é claro, regularizado sim, porque a regularização é só até terça, mas já para o jogo da quarta-feira? Vamos esperar, né? Vamos esperar a diretoria se pronunciar,
anunciar, ver qual é a situação deles, para mim te confirmar uma situação mais clara e não ficar aqui te falando uma coisa que eu ainda não tenho certeza. Aí a palavra do técnico Lisca falando sobre a situação. E agora voltamos com o Edmilson Maciel. O Ceará que veio aqui, né? Como você não soube nem muito bem explicar, muito menos eu. O Serginho, né? Primeiro para a coletiva, depois veio o técnico Lisca. E aí veio para esse momento de coletiva, fim de papo. O Ceará que volta a trabalhar agora amanhã à tarde em Carlos de Alencar Pinto. E na terça de manhã trabalha e viaja com destino lá a Pernambuco, onde enfrenta o Santa Cruz na quarta-feira, às 9h45 da noite, no estádio do Arruda. Para essa partida, até agora, nenhum desfalque em relação a cartão amarelo. Lesão também para essa partida não. Segue no departamento médico o Ricardo Conceição e o Alex Amado. Portanto, esse é o balanço do Alvinegro neste domingo, Edmilson. Valeu, Rodrigo. Beleza, valeu, Alex. Né? Vamos aqui, né? Este seu caminho para o futuro. Cursos técnicos para dar um upgrade na sua vida. Best 30220065. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12. E autopeças solares na compra a partir de R$1.000 em peças, ganhe o extintor ABC. Temos grande promoção de baterias Moura, 32,90, 12,77. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Baixos, 3482 8000 e Mr. Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos com a doutora Lorena Rolim. E Depósito Itaécio, em Calcaia, todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória da Estruturante, telefone é 33420502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 085 988028826. Eu queria dar um giro. Alex, tá chamando, Alex? Anselmo tá por aqui, vamos ouvi-lo aqui, duas respostas dele. Independente do adversário, é lógico que o jogo contra o maior rival sempre marca, né? Mas a gente vai comemorar da mesma forma. E talvez a maneira da comemoração foi as brincadeiras que a gente tem no vestiário, né? Que tem hora que a gente coloca pra fora, não tem jeito. Então a gente espera tá comemorando mais vezes dessa forma, porque a gente sabe que tá trazendo uma alegria não só para nós, mas para o torcedor também. Samu, você no último pênalti que cobrou acabou perdendo e hoje converteu muito bem. Bom voltar a marcar. Cara, marcar é sempre importante. Marcar num clássico é mais importante ainda, mas principalmente, falei isso algumas semanas atrás, mais importante marcar quando eu tenho a condição de estar dando minha contribuição para ajudar a minha equipe a conseguir um resultado que hoje pra gente foi muito favorável. Mais uma vez, jogávamos com os dois resultados, né? Tanto a vitória quanto o empate nos dava uma condição importante de classificação, um passo muito na frente. Muitos se falavam do adversário, a gente não vai pensar no adversário, nós temos as nossas próprias metas, então eu espero estar continuando a fazer gols que ajudem a contribuir com resultados que nos dê condições boas para pensar em busca de classificação e títulos. Aí, Feto, uma pergunta ali ao jogador do Ceará, se a possibilidade de jogador profissional de futebol abrir um jogo para outro. Você é um profissional também de futebol, tem longa estrada, como é que você vê essa situação? Cara, a gente já sabia que se houvesse um resultado positivo nosso, essa pergunta sua viria colocada em pauta, né? Seria colocada em pauta. Não é à toa que tentaram adiar esse jogo, né? Não existe isso pra gente, cara. Não existe. Volto a repetir. Temos um planejamento, temos um plantel grande, todos têm condição de jogar. O que vai acontecer pra frente, essas coisas têm que ser perguntadas pro Marquinhos. Se vai existir de uma mescla de jogadores, se não vai. Agora, abrir a perna nunca, tá louco. A gente sabe que tá todo mundo buscando seu espaço. Você acha que quem tá de fora não vai querer entrar para poder fazer um grande jogo e mostrar pro treinador que tá aqui, que tá buscando seu espaço? Não existe isso, pode ter certeza que a gente vai buscar mais uma vez nos nossos próximos compromissos a vitória, que é sempre o nosso objetivo. Obrigado. Tem a palavra então do Anselmo, atacante da equipe do Fortaleza, e agora prepara-se para o compromisso diante do Bahia no meio de semana pela Copa do Nordeste. É o primeiro jogo de ida da equipe tricolor nesta quarta-feira, o outro é dia 3 de abril. No meio depois, pelo Cearense, a equipe joga com o Guarani de Juazeiro do Norte no dia 6, mais um confronto pelo estadual. Edmilson. Ok, Alex, valeu. Não abandone seu extintor.
ele pode salvar o seu veículo. Extintor em pó ABC, apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, no Bom Sucesso, 3484-6533. 3484-6533. Primos Motopeças, mais de 7 mil itens e peças para moto. Edmilson. Vendedor no atacado, 24 de maio, 12h22, pois não, Rodrigo? Olha, só uma última informação aqui em relação ao Ceará. Amanhã acontecerá uma coletiva lá em Carlos de Alencar Pinto e o Robson prometeu anunciar novos reforços. No caso, deve acontecer o anúncio de 5 jogadores, 5 ou 4 jogadores. Ainda tem uma situação com um último jogador que ainda não foi resolvida, e essa situação é com o zagueiro Antônio Carlos. Está próxima de ser resolvida, mas ainda não foi resolvida. Mas para amanhã devem ser anunciados o zagueiro Antônio Carlos, né? Ainda vive a situação que ainda não foi resolvida. Já está aqui, viu, Rodrigo? Estava aqui à minha esquerda. O lateral esquerdo, Roberto, ele que pertence à equipe do Atlético Paranaense, mas teve uma boa atuação pela equipe do Icasa em 2013, quando o Icasa viveu aquele bom momento na Série B. O volante Nem, que ano passado esteve no ABC, ele pertence ao Figueirense, mas esteve no ABC ano passado, sofreu uma lesão no joelho e aí passou um ano operado, então um jogador que deve vir sem ritmo de jogo, mas o volante Nem do Figueirense. E no meio campo tem o Zé Mário, que já treina em Porangabuçu, esse vem da equipe do Internacional por empréstimo. O Zé Mário, que pertence à equipe do Inter, ano passado jogou a Série B pela equipe do ABC. E o último meio campista é o Felipe, que também já treinou em Porangabuçu. Esse é meio campista, vem por empréstimo junto ao Atlético Paranaense. O Felipe, que já chegou, já treinou em Porangabuçu, pode ser que já seja uma opção pro Lisca pro jogo da próxima quarta-feira contra o Santa Cruz, Edmilson. Chega gente, sai gente. Chegando aí 5 jogadores. É verdade que ele vai dispensar o Zezinho, o Biancucci e o Biteco, os meias que o Ceará tem? Olha, a situação ainda não foi falada, pelo menos nem nos bastidores falou-se ainda em lista de dispensa. Mas é uma coisa que é quase que normal, né? Vão chegando novos jogadores, a tendência é que alguns sejam excluídos aí e separados, no caso, demitidos do grupo nessa situação de rescisão contratual. Mas vamos aguardar, né? O Lisca não utiliza muito o Emmanuel Biancucci, certamente não deve ser uma opção pro restante da temporada o Emmanuel Biancucci, o argentino, por parte do técnico Lisca, Edmilson. Pois é, certamente ele vai mandar embora uns 3 meias. Por que é que ele não gosta de meia? Ele gosta de volante? Deixa o volante no time. Valeu, Rodrigo. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedido 085-988028826. E Shopping da Construção. Material de construção, hidráulica, luminárias e tintas. Avenida Silas Munguba, 2751, próximo ao Oeste. O telefone é 3111-2700. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz 800, telefone 3198-6666. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service, sem peso, mais de 40 opções, somente R$11,99. Eu vou conversar com o Valber Freitas. Como é que fica a situação? O que aconteceu hoje pelo Brasil, resultados e classificação do Campeonato Cearense, hein, Valber? Isso mesmo, meu querido Edmilson Maciel. Primeiro resultado agora em andamento, lá na Curuzu, em Belém, no Pará. A equipe do Paysandu vence o Fast Club por 3-0 pela Copa Verde. Portanto, Paysandu 3, Fast Club 0. Jogos já finalizados pelos campeonatos estaduais. Pelo Campeonato Paulista, o Santos ficou no empate em 1-1 contra a equipe do São Paulo. O Água Santa goleou o Palmeiras pelo placar de 4-1. Já no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, ou seja, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, perdão. Já no Baianão, no caso, o Bahia venceu o próximo adversário do Fortaleza. É importante deixar isso bem claro. O Bahia venceu o Bahia de Feira pelo placar de 2-1. Já no Campeonato Pernambucano, o Sport perdeu para o Salgueiro pelo placar de 1-0. Já no Campeonato Carioca, o Fluminense
venceu e venceu bem a equipe do Boa Vista. Venceu pelo placar de 3-0, inclusive o primeiro gol foi do Oswaldinho. Vasco venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. A renda e público de hoje, meu querido Edmilson Maciel, anote aí a renda e público de hoje para Ceará 1, Fortaleza 1 aqui na Arena Castelão. Público pagante, 19.821, repito, 19.821. Público não pagante, 645 torcedores não pagaram. Renda, R$326.078, repito, 326 mil de Javan, 78 reais, portanto, um público total de 20.466. Agora vamos aqui no caso, a classificação do Campeonato Cearense nesse dia de hoje, né? Lembrando que já teve jogo finalizado, o jogo iniciou às 16 horas, Guarani de Juazeiro 2, Maranguape 1. O próximo adversário do Guarani de Juazeiro é a equipe do Fortaleza no dia 6 de abril e o próximo adversário do Maranguape é a equipe do Guarani de Sobral no dia 10 de abril. E o Fortaleza, claro, enfrenta o Guarani de Juazeiro, o Ceará, o Uniclinic, o Ceará em uma situação aí que tem que vencer a equipe do Uniclinic e depender de outros resultados. Grupo B1, Fortaleza primeiro colocado com 9 pontos, segundo Uniclinic com 7 pontos e na lanterna 3, Maranguape, na terceira colocação Maranguape com 2 pontos. Já no grupo B2, Guarani de Juazeiro 7 pontos em primeiro colocado, Guarani de Sobral é o segundo colocado com 6 pontos, isso por conta que venceu por 2 vezes, já o Ceará está em terceiro porque só venceu uma vez. Também aí o Ceará com 5 pontos na competição é o terceiro colocado. O próximo adversário, como eu já falei, de Ceará é o Uniclinic, ou seja, situação póstuma aí e tem que o Ceará vencer e depender de outros resultados. Uma excelente noite para você, Edmilson Maciel. Boa noite a todos aqui da 91,3 a 3 FM. É um prazer estar de volta a essa casa. Tá certo, Edmilson? Prazer nosso contar com sua presença. Seja bem-vindo e boa noite para você. Grande abraço, Valber. Tá aí. Se ligue com Jana e Jorge Café. De segunda a sexta, de 1 a 3 da tarde, aqui na 3FM 91.3 e Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores. Do infantil ao pré-vestibular, agora com sistema de ensino integral no infantil, 3228-4107. Martins Andrade, tá aí o Lisca, disse que o time jogou bem, dominou plenamente, foi superior, alugou o meio campo. Por que não venceu, hein, Martins? Edmilson, eu ia até fazer aquela brincadeira com o Lisca, mas tendo em vista o que eu ouvi há pouco de um repórter lá embaixo, eu vou parar, né, de brincar, porque daqui a pouco, aquela brincadeirinha que eu digo, né, brincadeira da sopa, eu não vou mais falar disso não, porque as coisas estão piorando, daqui a pouco o sujeito parte de uma entrevista para uma agressão, menos de meio passo. Mas com relação ao que ele falou mais do Fortaleza. Esqueceu o Ceará. E ficou dizendo os erros e as virtudes do Fortaleza e esqueceu da principal virtude do time dele. Que quando estava de 11 contra 11, ele aqui pelo lado direito, né? Ele conseguiu muitas jogadas boas que poderia ter redundado numa vitória se o pessoal tivesse colocado a bola para dentro. E ele foi correto quando ele disse que o Berna foi o melhor jogador em campo. Porque foi mesmo, né? Ele fez excelente defesa, jogadas frontais, o Berna conseguiu a defesa, jogada com bola cruzada, muito perigosa, ele também conseguiu fazer, de tal forma que ele acertou nisso aí. Agora, o problema do time dele, ele não quer resolver. Esse aqui vai acabar ele se desempregando sem ele querer resolver o problema. E ele tem a solução. É um meia, um criador de jogadas, um canhoto. Geralmente é um canhoto, mas pode ser um destro também, né? Que possa resolver, possa colocar, fazer a bola girar de um lado para o outro. Bola correta, bola bem passada. Não é só você virar a bola para um lado e ela sair na lateral, não. É uma bola bem metida, um lançamento longo, uma bola rápida que o meia pode fazer, e ele tem esse jogador e não faz. Esse é que é o problema. Então, quando ele diz que o time dele foi superior no primeiro tempo,
E no segundo tempo, o Fortaleza armou aquilo que a gente falou aqui, quer dizer, ficou todo atrás, saindo só numa boa. Ele também viu isso, né? Ele falou, inclusive, disso também. E o Fortaleza saía só numa boa, porque estava com 10 jogadores, pegando um time que tem uma certa qualidade técnica. Não ia se aventurar, errar mais para tomar gol. E conseguiu o empate. Mas ele está correto em algumas coisas. E tem a solução e não usa porque quer. Aliás, essa não quer. Essa é a tua visão, o Regis Melo? Bem, Edmilson, a minha visão é que o Lisca continua, né, com a sua insistência no seu esquema, né, nessa questão dos volantes. Isso do meia já está se tornando até repetitivo, né, redundante e chato de se falar, e o Lisca não parece querer escutar, não parece querer modificar. O que estranha, Edmilson, é essa satisfação eterna do Lisca com o seu time. Eu acho que só ele vê que as atuações do Ceará têm sido satisfatórias. Ele falou na sua entrevista que foi injusto, que a situação do Ceará hoje na tabela é injusta. Não é. O Ceará não agiu, como você gosta de falar, Edmilson, como grande nessa segunda fase. Ele se apequenou em alguns jogos contra Maranguape, contra a Uniclinic, e não foi superior. Ele empatou alguns desses jogos jogando mal, empatou sem criar, empatou no desespero. Então não concordo bem quando o Lisca fala esse tipo de colocação, de que hoje o time foi superior. Nós até já falamos sobre isso no Faixa Nobre do Esporte. É uma superioridade falsa, enganosa, né? Você não vê, por exemplo, quem teve mais chances claras de gol. Eu acredito que nesse quesito foi empate. O Ceará teve uma, o Fortaleza teve outra, né? Que foi uma do Richardson no segundo tempo pelo Ceará e outra do Jean Mota no primeiro tempo pelo Fortaleza. Mas assim, em termos de criação, em termos de volume de jogo, eu quero dizer com bola rolando, aí a história é outra, são outros 500. Então isso impressiona, essa questão do Lisca, essa eterna satisfação do Lisca com o futebol. E tem acompanhado esse mau futebol do Ceará com resultados ruins. Não à toa o time está aí sem depender de si para se classificar no Campeonato Cearense, né, para a semifinal, para a terceira fase. E ele tanto alega aí sobre a Copa do Nordeste, se classificou em primeiro, é bem verdade, mas num grupo de equipes fracas, né? Eu acredito que o Ceará fez 13 em 18 pontos possíveis. Ele poderia, se estivesse em outro nível, em outro patamar de jogo, principalmente de entrosamento, de criação de jogadas, deveria ter conquistado 16 ou até os 18 pontos, porque o Ceará é amplamente superior do que os outros 3 times que compunham aí o seu grupo. Então esse discurso do Lisca, ele também já é repetitivo, é o mesmo de sempre. Ele vem justificar com essa mesma história de que foi superior, de que controlou o jogo e o adversário veio lá e empatou ou venceu em circunstâncias colocadas por ele, mas que ele tem que deixar de ser inerte. Ele tem que mudar, e mudar, segundo seus conceitos, até radicalmente, porque eu acho que colocar um meia a mais nesse time é uma mudança muito radical para o treinador Lisca. Edmilson. Tá certo. Rapidinho, Martins, qual é a solução para a situação do Ceará? A situação do Ceará, a solução dele é vencer. Olha, não tem coisa mais simples de se fazer no futebol do que vencer. Aliás, simples nesse sentido que eu estou falando, de solucionar a coisa. É vencer. Não tem outra. Jogar bem, empatar, não resolve. Jogar bem, dar um vareio no adversário e perder o jogo, não resolve. O que resolve é vencer o jogo. E é isso que o Lisca tem que fazer, o time dele fazer. É uma redundância, mas é verdade. O Lisca tem que colocar o Ceará para vencer. Porque daqui a pouco o Ceará é lanterna de uma competição, uma das mais fracas competições esportivas do Brasil, é o Campeonato Cearense. Daqui a pouco não, ele já é, viu? Já é, né? Então, é a lanterna. Então, a solução é vencer. Vencer. Agora ele tem que deixar de ser teimoso. Eu não vou mais falar não, que o Regis já falou demais. Tá certo. Regis, qual é a solução para esse time do Ceará? É só colocar meia, resolve só isso?
Sim, eu acho que já seria um bom começo, Edmilson. Nós nem sabemos do que o Ceará é capaz se tivéssemos meias na equipe, porque se você for analisar o ano todinho, e nós já estamos terminando o terceiro mês, indo para o quarto mês do ano, nós não tivemos o Ceará atuando com meias de ofício, né? Nós não sabemos do que é capaz um Ceará com meia. Eu acho que seria o início, né? O início da mudança seria esse. Mas o Ceará precisa de mais mobilidade no seu meio de campo. Ele pode, por exemplo, comparar com o meio de campo do Fortaleza, que ele é muito mais dinâmico do que o meio de campo do Ceará. E falando um pouquinho também do Fortaleza, Edmilson, eu não acho que o Fortaleza esteja essa maravilha toda que o torcedor pense, né? O Fortaleza tem apresentado futebol razoável. Agora, os resultados, sim, esses são amplamente favoráveis. Eu faço questão de dizer isso porque é muito pouco para o Fortaleza comemorar um empate desse. O Anselmo foi muito feliz na sua fala. O Fortaleza tem como conquistar coisas maiores e tem que buscar essas coisas maiores. O Fortaleza não pode se contentar com a atuação contra o Imperatriz, contra a que teve contra o Imperatriz. O Fortaleza foi esmagado taticamente pelo River quarta-feira passada. Não perdeu porque teve competência no ataque, teve aquele pênalti para alguns duvidosos, mas que na minha opinião aconteceu na quarta-feira. E hoje o Ceará, mesmo com um time altamente defensivo, com 3 volantes, conseguiu ser melhor, pelo menos em boa parte do jogo, o primeiro tempo inteiro, melhor do que o Fortaleza. Então o Fortaleza também precisa achar uma identidade, precisa ser mais forte, principalmente porque vai enfrentar em um Bahia quarta-feira, Edmilson. Martins, o resto não está muito exigente não. O Fortaleza o Marquinhos chegou a 6 partidas, o Marquinhos Santos, não perdeu nenhum, gol 5, me parece, empatou 1, né? O resto não está muito exigente não, o Tricolor não está bem? Não, eu não vou aqui intervir no raciocínio nem no comentário do Regis. Eu vou falar o que eu tenho visto. O Fortaleza, com exceção dessa partida de hoje, o Fortaleza tem aplicado uma sistemática de jogo que tem até surpreendido a gente. Ele começa... tanto que o seu treinador, na entrevista do jogo passado, ele falou que não interessava muito essa história de volante, de ala, porque o futebol moderno não comporta isso, né? Por quê? Ele usa 2 linhas de 4, quem tiver ali naquela posição de ala é que joga de ala. Pode ser o meio esquerdo que esteja lá, naquele momento ele é o ala. No meio, se for um zagueiro central que se adiantou um pouquinho, ele é o volante, naquele momento e acabou-se, né? Então, ele tinha feito isso, hoje não. Hoje ele foi cair na besteira de sair, de deixar o pessoal, como a gente usa na gíria do futebol, definir marcação. Definir marcação é botar um jogador para marcar o outro, aquela coisa todinha. E aí ele se perdeu, porque o Ceará veio aqui pro lado e armou uma cilada para ele, e foram 3 ou 4 cruzamentos, lançamento dentro da grande área, e quase surpreende. Então, pelo jogo de hoje, não espelha muito o que ele fez. Mas ele vem fazendo um bom trabalho. O Fortaleza vem fazendo gols, vem conseguindo virar partidas, né? Não interessa aí se o adversário é a seleção brasileira ou se é o Ferroviário Atlético Clube, mas ele vem conseguindo fazer virada em jogo. Então tá bem. Para ele tá bem, e para o torcedor tá bem também. Agora, para outras competições, para nível de uma competição mais séria, é que carece de mais coisas, de mais virtude, de mais virtuose de alguns setores. Por exemplo, hoje a defesa voltou a bater cabeça, né? Mas não porque os jogadores fossem incompetentes, como das outras vezes, quando o Flávio estava no time. Bateram cabeça porque o Ceará conseguiu fazer alternância ali pelo lado direito e muita gente ficou sem saber para onde ir. E aí quase que o Ceará surpreendia esse Berna, né? Mas está bem. No caso, para esse campeonato, para o nível do campeonato cearense, Fortaleza está bem, Edmilson. Valeu. Agora, Djavan, vamos escolher o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo.
Martins, vamos conversar com você que está aí no microfone na mão. Para você, quem foi o melhor da partida, Martins? O Berna. Goleiro, boa noite. Boa noite para você. Para você, o meu comentarista exigente. Eu adorei o adjetivo. E você tem razão, Admilson. Eu sou bastante exigente mesmo. Viu? Não, mas exigente também eu gostei. Difícil escolher porque ninguém individualmente se destacou, né, tanto assim a ponto de ser apontado como craque, bola na rede, a não ser o Berna, que salvou o Fortaleza da derrota em alguns lances, como naquele cara a cara com o Richardson, e também no primeiro tempo, que numa bola que o Richardson dentro da grande área deu um chutaço e ele fez uma bela defesa. Então, Berna, o craque, bola na rede. Admilson. Beleza, cadê o Alex? Tá com a gente? Alex Oliveira. Pra você, quem foi o craque, hein, Alex? Olha, Edmilson Maciel, para mim hoje o craque bola na rede, o Felipe, volante do Fortaleza, que embora em alguns momentos queria resolver tudo, levar a bola, conduzindo sozinho, mas se mostrou seguro mais uma vez na posição de volante que é a dele e que fazia também a de lateral direito em outras ocasiões e ia muito bem. Então eu voto no Felipe, volante do Fortaleza, como craque bola na rede. Para você, Rodrigo Cavalcante, para você, meu garoto, meu jovem repórter, quem foi o craque bola na rede? Olha, eu acompanho o voto do Alex. O Felipe jogou muito bem, se movimentou muito bem, deu uma nova conotação tática ao meio campo do Fortaleza, ele que retornou de lesão. Muito bom jogador o Felipe, eu voto no Felipe como craque bola na rede, Admilson. 2 votos pro Felipe, 2 votos pro Ricardo Berna. Eu vou trazer o Jota Romulo. Vai tocar fogo, Jota, ou vai desempatar? Não, Marcelo, eu vou também acompanhar os votos aqui do Martins e do Regis. O Regis citou 2 lances, eu acrescento mais um. Teve uma cabeçada ali do Charles, que ele fez uma grande defesa também, né, o Ricardo Berna. E foi realmente assim o protagonista maior do Fortaleza. Se não defende, teria, e foram bolas difíceis, o Fortaleza teria perdido o jogo hoje. Então o craque, para mim, embora não tenha aparecido nenhum tecnicamente assim que enchesse os olhos, mas o Berna, pelas defesas, o craque bola na rede. Boa noite, Jota. Boa noite, um abraço. Concluímos aqui, portanto, o Ricardo Berna, goleiro do Fortaleza, escolhido o craque do jogo, craque bola na rede, e ficamos por aqui. Amanhã, a partir de 8 da noite, estaremos com o Faixa Nobre do Esporte. Boa noite, amigo torcedor, fique com a programação da 3FM. Vem curtir o